Graça e paz, abençoados. Abençoado, nós temos que dizer o que a Bíblia diz. Por isso, nós precisamos entender o que o Senhor está falando através da sua palavra. Um pastor estava falando de 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E ele dizia que o Deus desse século era o diabo. Ele estava dizendo que era o diabo, depois foi falando este mundo que jaz no maligno, e colocou político no meio e tantas coisas. Mas se nós entendemos aqui no contexto que quando o apóstolo São Paulo está falando aqui do Deus deste século, ele está falando de falsos líderes. Vamos olhar aqui, vamos ver desde o primeiro versículo do capítulo 4 de 2 Coríntios, para nós entendermos pelo que, olha o que Paulo diz aqui, pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, olha o que ele diz: rejeitamos as coisas que por vergonhosa se oculta. Aí ele diz: não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, o Deus desse século são aqueles que vêm com astúcia. São os astuciosos que adulteram a palavra de Deus, dizendo o que Deus diz, ou que Deus disse, aquilo que Deus não disse, dizendo a Bíblia está dizendo isto. Então, e eles distorcem, eles vêm com astúcia para aplicar, para que as pessoas acreditem que a palavra que eles estão falando é a verdadeira palavra de Deus, mas distorcendo as verdades. Então, por isso que Paulo diz no versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, olha só, é para os que se perdem que está encoberto. Aí ele fala quem é esse Deus desse século, no versículo 4 que nós lemos. Então não pode ser o diabo, que é o Deus desse século, porque em Hebreus capítulo 2 e no versículo 14 está escrito assim: olha só, visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, desse também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo foi destruído. Então, o diabo não tem poder. O diabo foi destruído. Então, como é que ele pode ser o Deus desse século para cegar o entendimento dos incrédulos? Quantos aí que se diz homens de Deus, mulheres de Deus, e adultera a palavra de Deus, traz um falso evangelho, ministra uma falsa palavra, traz uma falsa doutrina. E aí quem são, na realidade, os incrédulos? Os incrédulos não quer dizer que aqueles que muitas das vezes estão ouvindo alguém pregando a Bíblia, alguém explicando, ou que estão em uma reunião, pode ele ser um incrédulo. Por quê? Porque ele não está aderindo às verdades, ele está crendo nesses charlatões. Ele está crendo naqueles que estão adulterando a palavra de Deus. Então essas pessoas, elas são, segundo o que está escrito aqui, os incrédulos, mas no qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, aqueles que a luz do evangelho da glória de Deus não resplandece, esses são incrédulos, mesmo que faz parte de reunião, e deve fazer sim, devemos estar reunidos em graça, para que a palavra de Deus possa, então, ser compreendida pela própria revelação das Escrituras. E assim sendo, nós venhamos não ser incrédulos, mas sim crentes, crer na verdade e jamais estar aderindo àquilo que esses insubordinados, esses charlatões, esses astuciosos, esses sei lá o quê. Nós não podemos de forma nenhuma, estar acreditando nas falsas doutrinas. Temos que ler o texto e contexto. Não é tudo que falar que nós vamos acreditar, tá certo? Abençoados.
Graça e paz.